Oi, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse jeitinho meio improvisado, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre Marina, do Carlos Ruiz Zafón. Esse aqui é o meu primeiro contato com o autor e queria conversar assim, um pouquinho com vocês sobre essa história de romance histórico fantasioso, com elementos meio góticos e com uh, essa coisa de romance moderno, mas nem tão moderno. Essa aqui foi a minha primeira experiência com o autor. Esse livro aqui foi indicação da Lalis. E, inclusive, ela me emprestou a cópia dela. Muito obrigada. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a escrita dele. Eu achei a escrita dele muito diferente do que a gente tem lido por aí, principalmente quando a gente se trata de romance contemporâneo. Apesar desse livro não ser tão novo e ter sido publicado depois do sucesso que ele teve com outros livros, eu entendi o que ele quis fazer aqui, mas eu não sei se foi a premissa dele. Eu entendi que aqui ele quis trazer um romance juvenil, mas sem aquela cara de romance juvenil de que a criança ou o adolescente ela não tem a capacidade de compreensão de algo mais complexo. Eu acho que o autor ele quis trazer uma coisa mais complexa, mas que tivesse aquela fluidez e aqueles toques de um romance mais juvenil, tá? Eu gostei muito da leitura, eu fiquei com muita pena do nosso protagonista do Oscar, no fim, por toda nosso protagonista narrador, né? Por uma série de coisas que ele acaba acontecendo com ele. A parte de fantasia meio contemporânea, meio cibernética, não foi uma coisa que me agradou muito, mas assim, eu não sou uma leitora de fantasias, né? Para mim, fantasias, eu gosto muito daquela coisa do aconteceu ou não aconteceu, não sabemos. Não temos, assim, a certeza se isso aconteceu ou se isso não aconteceu. Eu gostei da leitura, achei ela bem fluida. Me chamou bastante atenção a forma como o autor ele criou seus personagens, dando para eles determinadas características, principalmente características sociais, né, a respeito de um, de outro, dando para eles também elementos de gostos, de proporções, assim. O pai da nossa Marina, né, que eu me confundi muito, inclusive, com os nomes russos, tá? Eu não sou uma boa leitora de russos, eu sempre me confundo muito com nomes em russo. E aqui nós temos alguns, né? O Germán, que é o pai dela, eu achei ele uma figura muito bem construída. Eu queria entrar muito na cabecinha dele, desse artista que perdeu o chão, e tentar descobrir talvez uma forma dele encontrar esse chão novamente. Como uma pessoa que não se considera uma artista, mas que gosta de fazer arte, gosta de entender, eu fiquei pensando muito a respeito dessa musa inspiração dele, dessa formação dele com querer fazer arte, mas o não saber mais como fazer arte. Outra coisa que também me chamou bastante atenção foi na própria construção da Marina. Sempre quando eu pego homens escrevendo sobre mulheres, escrevendo sobre sentimentos de mulheres e querendo aprofundar personagens, eu sempre fico com o meu pezinho atrás, né? Eu sempre acho que às vezes não é o ponto ideal, mas também não é o ponto passando assim as estribeiras. Eu acho que o Carlos ele foi muito feliz na construção dela, dando para ela uma personalidade frágil, mas forte ao mesmo tempo, dando para ela falas e sentimentos e proporções que acabam se fazendo a voz da mulher forte, mas também da mulher frágil no mesmo personagem. Eu não sei se ficou claro assim,
Mas eu gostei bastante. Gostei bastante da história dos russos, assim, de por que tem todo aquele mistério, assim, envolvendo. Gostei muito da descrição, tanto da Barcelona quanto das casas. Mas esse aqui foi um livro 4,5. Ele ficou ali para ganhar uns 5 estrelas e ele só não ganhou por conta da fluidez narrativa. E eu já percebi que isso é uma coisa de livros escritos em espanhol, que na hora de serem traduzidos para o português eles perdem muito o ritmo. Não é o primeiro livro que eu peguei assim na língua espanhola, que eu fui ler uma tradução e que eu percebo que o ritmo dele acaba sendo mais lento, acaba sendo mais interrompido. Eu já tive outras experiências, principalmente com os poemas do Pablo Neruda, em ler no original e perceber que a leitura no original ela é muito mais fluida do que a leitura na tradução. Então pode ser por isso, tá? Outra coisa que eu quero destacar é as próprias cenas assim de confronto. Eu achei elas um pouco confusas. Como uma leitora de romance histórico assim muito grande, essas cenas, principalmente essas cenas de batalha, elas sempre me chamam muita atenção. E aqui a gente tem uma confusãozinha entre uma, entre outra, entre uma, entre outra. E por isso também ele perdeu a meia estrelinha dele. Mas foi um livro, assim, ótimo. Quero ler outras coisas do autor. Quero ler A Sombra do Vento, né? Que é o grande best-seller dele. E pretendo voltar com os vídeos no canal. Eu sei que tá meio difícil, assim, de gravar. Final de semestre, correria, loucura, papapá. Mas pretendo voltar, assim. Tem alguns livros para fazer a resenha. Eu quis fazer desse daqui primeiro para devolver para a pessoa, né? Que é muito importante a gente pegar livros emprestados e devolver. Queria agradecer, assim, pelo crescimento que está tendo o canal. Tô muito surpresa com os vídeos pegando mais views, assim, com o pessoal novo chegando. E queria desejar a todos um bom fim de semana, um bom fim de domingo e uma boa leitura. Beijo grande. Tchau, tchau.